Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, retornando ao nosso segundo tempo, aqui sobre esta aula sobre sensores, né? A última aula sobre sensores da Tucson. Semana que vem já começamos atuadores, né? E, pessoal, já é aula de número 89, hein? Já estamos na reta final do ano, hein? Parada para pensar nisso já, ó. Acabando outubro, já começa novembro, dezembro, acabou. Já é 2014, Copa do Mundo, eleições e por aí vai, hein? E aí? Vai trabalhar de verde e amarelo ano que vem? Bom, vamos lá. Voltando à nossa aula, falar sobre o sensor de temperatura do ar da Tucson. Bom, onde está esse sensor? Faz parte, está junto da mesma carcaça do sensor MAP. Mas não podemos chamar o sensor de densidade. Ué, peraí, se eu tenho MAP e temperatura do ar juntos, não é um sensor de densidade? Não é bem isso. O MAP manda um sinal em tensão elétrica para o módulo faz a conversão para pressão, o sensor do ar manda o sinal em tensão elétrica, né, na verdade, fazendo a queda dos 5 volts, e o módulo faz a conversão para temperatura. Juntando esses dois com a rotação, a gente vai ter a densidade. Então, ele por si só não é um sensor de densidade. Ele é um sensor duplo, na verdade. Ele é MAP mais temperatura do ar, mas são respostas separadas. E são sinais considerados ainda analógicos, né? Porque o módulo vai ter que converter esse sinal num sinal que seja a função da peça. A temperatura do ar, essa pontinha aí que vocês estão vendo aí, ó, que eu marquei aí em vermelho na tela de vocês, é o termistor NTC. É ali que está a resistência elétrica, onde passa o ar por ali e ele vai medir essa temperatura. Mas a resposta dessa temperatura não é em graus Celsius, é em tensão elétrica. O módulo que vai converter esse valor de tensão elétrica em volts para graus Celsius. Entenderam? Então, é um sinal ainda que vai ser trabalhado pela ICU, tá? Vamos lá falar então sobre a temperatura do ar admitido. Trata-se de um termistor do tipo NTC, que fica alojado de forma estendida, né, no sensor, ele fica para fora do sensor, né, maiorzinho, para captar o melhor possível em termos de variação de temperatura, né, do ar admitido. Como ele está no coletor de admissão, o ar que passa ali ao redor, ele é medido por essa parte estendida do sensor. E é para isso mesmo essa parte estendida. Tá? Entende-se que o quê? O ar ali no coletor de admissão, pessoal, não é a mesma temperatura do ar fora, mas com toda certeza. A temperatura ali na admissão, pessoal, passa dos 40 graus tranquilamente. É comum você ver 50, 60 graus Celsius dentro do coletor de admissão. Enquanto que fora aqui está uns 20 graus. Se for lá para o sul, uns 15 graus. Se for para o Nordeste, Mato Grosso, uns 25, 30 graus. Tá? Então você tem o quê? Uma variação e uma diferença muito grande entre a temperatura do ar fora e o ar lá no coletor de admissão. Tá? Isso é importante, é muito importante a medição, porque a temperatura do ar influencia demais em sua densidade. O ar, quanto mais quente, ele é um ar mais leve. O ar mais frio é um ar mais denso, um ar mais pesado. Então isso influencia na formação da mistura. Tá? O que para a ICU, esse valor de temperatura do ar admitido melhora e muito os cálculos, né? A adequação do tempo de injeção,
a adequação, né, de mais combustível, menos combustível. Lembre-se, o módulo vai fazer o quê? Vai fazer uma mistura. O ar que está entrando está sendo medido em pressão, em rotação do motor, em posição de borboleta, temperatura da água, temperatura do ar. Está sendo medido em tudo. Quanto mais informações, mais precisa será esse valor de quanto o ar está entrando. Mais preciso será o controle do TI, do tempo de injeção, para injetar a quantidade certa, sem excesso ou sem falta. Lembre-se sempre da palavra mistura estequiométrica, que é a mistura certinha, é a mistura ideal, tá? Olha aí um exemplo, ó, na tela de vocês, ó. Ó, tô olhando com o scanner, fazendo leituras, tá? Olha o primeiro sinal, ó. Water Temperature Sensor. Sensor de temperatura da água. 45 graus. Air Temperature Sensor. Temperatura, né, do ar. Sensor de temperatura do ar. Pessoal, observem, só de olhar aí pelo scanner. Esse motor tá ligado ou tá desligado? Tá frio ou tá quente? E aí? Ó, só de olhar pelo scanner. Esse motor tá desligado. É só ver ali, ó, embaixo, né, ó, Fuel Inject Time, né, o tempo de injeção de combustível, né, tá tudo 0,0 milissegundos. Então, o motor aqui, né, bem provável tá desligado. Outra possibilidade seria freio motor, né, mas é mais difícil. Então, tá desligado. É o motor que está frio. Olha em quantos graus está o sensor da água. 45 graus, ou seja, foi recém-ligado e desligou. E olha em quantos graus já está o sensor do ar. Um motor que a água está fria ainda, ó, 45 graus, nem esquentou o motor ainda. Olha o ar! 34 graus, estamos aqui em São Paulo. São Paulo, quando a temperatura externa passa de 30 graus, frita todo mundo já, né? Imagine 34 graus, né? Não é o ar externo que está 34 graus, é o ar dentro do coletor de admissão, tá? Então você tem o quê? Você tem, né, o sensor de temperatura do ar medindo o ar ali dentro do coletor, o que aquece muito, né? E altera realmente o valor aí de adequação da mistura, tá? Vamos lá falar sobre essa leitura. Nessa tela vemos o valor em temperatura, já calculado pela ECU com base no valor de tensão que o sensor informa, na variação de tensão dos 5 volts com o controle, e ele é convertido em graus Celsius, tá? Bom, significa dizer o quê? O módulo manda 5 volts, vai passar pela resistência do termistor e o outro fio é aterramento. De acordo com o valor da resistência, teremos o quê? Maior ou menor queda nesses 5 volts. Então, na verdade, a resposta do sensor é em volts. Só que o sensor, mandando em volts, a ECU converte esse valor para graus Celsius, tá? Bom, a gente fala muito em densidade do ar. É verdade, né? Se fala muito em densidade do ar. Na verdade, densidade é um cálculo feito. Não é um sensor especificamente, né? É um cálculo feito. Vamos falar sobre esse cálculo para vocês então. Com as informações de temperatura do ar, somado ao sinal do sensor MAP, somado à rotação do motor,
a ECU tem condições de calcular rapidamente a densidade do ar com razoável precisão. Bom, primeiro, por que eu comentei que é uma razoável precisão? É um cálculo, né? Se fosse um sensor de massa de ar, seria com uma precisão muito maior. Como é um sensor que mede a pressão no coletor, é um cálculo feito em cima de um valor, né? Então funciona. É claro que funciona, mas com razoável precisão, tá? Então o módulo recebe as informações do ar, do MAP e rotação, e aí consegue, pessoal, rápido, ó, muito rápido, calcular quantidade de ar admitida. Calculou isso, pessoal? É fácil. É uma calculadora só. É só comandar o tempo de injeção corretamente. Acabou. Você tem uma quantidade de ar entrando, uma quantidade de combustível exata sendo injetada, a mistura vai ficar praticamente perfeita. Essa é a intenção, né? É assim que funciona. Bom, estou vendo aí o sensor MAP, né? Ó, removido o carro, ó, o sensor MAP da Tucson está em cima do filtro de ar, né? Ó, olha um elemento filtrante das Tucson, tá? Muitas vezes, tá? Você retira o MAP para limpar um pouco melhor o coletor, descarbonizar mais o coletor, porque, pessoal, esse coletor 2.0, judiei, hein? Carboniza bastante, tá? Então, atenção, porque ele carboniza muito, isso atrapalha muito o funcionamento do motor. Por isso que está sem o sensor MAP. Nesse carro eu tirei o corpo de borboleta fora, tirei o MAP para aplicar bastante descarbonizante e limpar as paredes internas do coletor. Que nesse carro é de alumínio ainda, não é de plástico. Então tem uma tendência maior ainda de acumular impurezas, acumular sujeira, tá? Então é um coletor ainda de alumínio, tá ok? Bom, onde está ligado o sensor MAP no chicote do carro? São 4 fios para os 2 sensores, estão lembrados? Você tem MAP e temperatura do ar exatamente na mesma carcaça, num único conector elétrico. Bom, são peças diferentes, mas estão, né, são sinais diferentes numa mesma peça, vamos colocar assim. Só que você tem um compartilhamento de fios. Normalmente, um sensor MAP, ele tem 3 fios. Um positivo, um negativo e a resposta. Normalmente, o sensor do ar tem 2 fios, assim como é o sensor da água, né? Um aterramento e o 5 volts com controle de tensão. 3 mais 2, nesse caso, é igual a 4. Ué, como assim 3 mais 2 é igual a 4? Pessoal, 3 mais 2, nesse caso aqui, é igual a 4. Por quê? Eu não preciso de 5 fios. Com 4 fios, eu consigo alimentar os 2 sensores e ter as 2 respostas independentes. Vamos lá, ó. Terminal 1 do sensor vai estar ligado ao K60, é a resposta do sensor MAP. Terminal 2 está ligado ao K45, está ligado ao K44, é os 5 volts do MAP. Terminal 3 está ligado ao K56, é os 5 volts com controle de tensão do ACT, sensor de temperatura do ar. E o 4 é o K48, é o aterramento dos 2 sensores. Por isso que 2 mais 3, nesse caso, vai ser igual a 4, porque o aterramento é compartilhado entre os 2 sinais, tá? Os 2 sensores. Bom, o sensor do ar, pessoal, trabalha numa resistência elétrica, num termistor do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Quanto mais alta a temperatura, menor é a resistência.
menor é a tensão controlada. Então é assim, o módulo manda 5 volts por um fio e controla a queda, o outro é aterramento. Com o motor frio, a temperatura do ar baixa, vai ficar um valor próximo de 3 volts, 3 volts e meio. Com o ar quente, temperatura alta, resistência baixa. Esse valor de tensão cai lá por volta de 1 volt, 1 volt e meio. Então vai ser assim o sensor do ar. Temperatura ar fria vai ter um valor de 3 volts, 3 volts e meio. Temperatura do ar quente vai ter um valor de 1 volt, 1 volt e meio, tá? E aí a ECU faz a conversão desse sinal de tensão elétrica em graus Celsius. Pessoal, é essa a base de funcionamento desse sensor. É assim que o módulo controla tudo isso. O MAP precisa de positivo, negativo para ter a resposta. Temperatura do ar, não. Só negativo e um positivo só dele, 5 volts, com controle de tensão. Se esses 5 volts não fosse controle de tensão, pessoal, concorda comigo que o pino 2 e 3 poderia ser um só? 5 volts para os dois sensores? Ó, o pino 2 não é 5 volts do MAP? O pino 3 não é 5 volts do ACT? Ah, podia ser um só. Não, não pode, porque o pino 3 é 5 volts com controle de tensão. Tá ok? Muito bem. Aqui o detalhe onde está ligado o scanner, aqui neste veículo. O detalhe da ECU, da Tucson, né? Fica dentro do carro ali, né? Por baixo do painel de instrumentos. Próximo ali do pedal de embreagem, né? Quando é mecânica, ou onde seria o pedal de embreagem na automática. Ok? Dica. As alterações de sinais a ponto de falha identificada no sensor de temperatura do ar permite a utilização do sinal de temperatura de água como base. Ou seja, o ar estará com valor, não é exato, mais próximo do sinal do sensor de água. Então, se falhar o sensor do ar, o módulo vai usar como base o sensor de água, para ter uma ideia se o motor está quente, se o motor está frio e por aí vai, tá? Pergunta antes do nosso plantão de dúvidas. Sem o VSS, quais sistemas param de funcionar? Vamos lá. Painel de instrumentos, né, velocímetro e odômetro, e as correções da injeção com a velocidade, e claro, o piloto automático precisa do sinal do VSS. Belezinha? Muito bem, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo, aqui do seu Universo do Mecânico. Antônio Mendes Dutra perguntou: Professor Escopino, qual é a média para mais ou para menos, tá? O controle da detonação? Fazem até 20 graus ou menos 20 graus? Bom, a cada sinal do sensor de detonação, o módulo atrasa os avanços daquele cilindro que detonou 1,5, 2, até 3 graus. Ou seja, é pouca coisa. Não pode ser muito grau, senão acontece o quê? Vai perder desempenho absurdamente. Então, ele sempre faz o quê? Quando não recebe o sinal, adianta. Vai adiantando um ponto. De 2 em 2 graus. Quando recebe o sinal de detonação, tira avanço, atrasa, né? Subtrai 1,5 grau, 2 graus. É o tempo todo. Se você monitora com scanner o mapeamento da ignição, pessoal, andando com um carro, lógico, um companheiro dirigindo, você do lado com scanner, a ignição fica assim, ó, o tempo todo. Adianta, atrasa, adianta, atrasa. É um controle constante. Mas lembrem-se, sensor de detonação só tem ação em cima da ignição.
assim como o som da lambda, o sinal dela só interfere no tempo de injeção. Entenderam isso? São componentes no mesmo sistema, porém, sonda, tempo de injeção, detonação, avanços e atrasos da ignição. Tá ok? Sérgio Cunha Júnior. Olá, professor, boa noite. O que significa ajuste longo e ajuste curto de combustível nos parâmetros do scanner? Então é assim, o ajuste longo é um ajuste lento, ou seja, é uma adequação, é um aprendizado que o módulo vai fazendo. Um ajuste curto é algo mais pumba. Principalmente o ajuste curto entra quando há alteração forte de combustível. Ou seja, o módulo já vê que está muito estranho, começa a corrigir. Como que o módulo vê que está muito estranho o combustível? Pelo sinal da sonda, pelo sinal de detonação. Tá? Sempre por esses dois parâmetros pós-queima. Porque sonda lambda funciona depois que já teve a combustão. Detonação funciona na hora da combustão, né? Ou seja, sempre depois que já formou a mistura, tá? Então, o som de detonação, eles ajudam a formar a mistura depois que já formou a primeira. Sempre estão correndo atrás para trazer e ficar mais próximo da perfeição toda essa queima, tá? Então, sonda e detonação, nossa aula hoje é detonação, né? Trabalha sempre depois. E vai corrigindo, né? Vai correndo atrás e corrigindo o tempo todo. Pessoal, e funciona bem. O controle de detonação é cilindro por cilindro, ele é rápido e raramente o motor vai detonar, vai bater pino. O controle é muito forte em cima disso. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, ó, estamos chegando no final, né, do treinamento da Tucson, né? Semana que vem começamos a aula de atuador, parte 1 da Hyundai Tucson 2.0. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.